Reciprocidade. Tudo é contratual em termos individuais ou de uma empresa, quer dizer que enquanto uma entidade não, eu sempre aponto para a falácia do contrato social. O contrato social não existe, porque ele não foi convencionado e não é convencionado. E talvez seja impossível convencionar. Trata-se de um ideal irrealizável o contrato social. A ideia é de que as pessoas em determinado território, ou determinada nação, determinado grupo, ou mesmo global, que elas possam, de livre, espontânea vontade, assinar um contrato. Né? Porque isso você teria que assinar um contrato com o recém-nascido. Não tem como assinar um contrato com o recém-nascido, como assinar um contrato com a pessoa totalmente dependente. Tudo isso escapa à ideia de contrato social com a própria coisa. Mas o individual existe. Todas as relações, por mais que a gente considere elas amorosas, ideais, lindas, maravilhosas, gostamos um do outro e tal, nós fizemos isso porque por bons instintos, por bons sentimentos, por sentimentos puros e sublimes, é contratual. Nesse ponto até o judiciário tem uma certa razão a considerar, a equiparar a chamada união estável ao casamento, né? Ou formas de união estável, porque há um contrato ali. Embora, mas eu não pensei nisso, não queria. Bom, mas você estabeleceu uma relação que o contrato estava subentendido ou estava explícito. Nós muitas vezes explicitamos regras contratuais numa relação com outra pessoa. A gente discutiu aqui no programa Conexões, né, no Vida Manual de Instruções, está aqui no canal. Nós estabelecemos regras e não notamos que nós estamos verbalizando regras. Nós estamos dizendo, eu quero isso de você. E é justo que você me dizer isso. Eu te faço tudo. Eu faço isso por você e você nem para mim fazer isso. Agora, quando eu preciso, isso é contratual. Vocês estão discutindo regras de contrato. Mas não estava escrito. Sim, não estava escrito, mas estava subentendido. E aí você vai explicar a questão do equilíbrio, né? As assimetrias. Tudo é assimétrico. Todas as relações são assimétricas. A natureza das relações é assimétrica. Então, elas necessitam de algo para estabelecer o equilíbrio. E não existe nenhuma assimetria tão gritante, tão óbvia, e que nós gostamos de dizer que ela não existe, nós negamos ela. A sociedade atual é extremamente, o politicamente correto é inimigo completo, declarado dessa assimetria, de reconhecermos a assimetria estética. A assimetria estética, ela é uma coisa assim gritante. E ela leva... quem detém o lado privilegiado estético, ele pode exigir no contrato qualquer coisa e o outro lado jamais achará abusivo, né? Mas aí você vai explicar que também não é bem assim, que acaba a pessoa não sabe que tem, ou não se dá conta, ou estranha aquilo, mas poxa, por quê? E de mais a mais tem o problema do não dura, né? Dura um tempo, depois não. E a pessoa quer ter uma perspectiva mais longa de contrato. As pessoas gostam de ter contrato mais longo. No fundo, nós desejamos um contrato estável. Nós gostaríamos que ele fosse estável e nós gostaríamos que ele tendesse ao equilíbrio. E há uma grande dificuldade nisso. O mediador dessa dificuldade é a confiança. Confiar é fundamental. A gente sabe por Adam Smith, isso se revelou depois dele, que ele acertou exatamente no ponto que a gente chama de capitalismo, chama de livre mercado, chama de economia liberal, de Estado liberal, seja o que for, que a gente pode chamar, mas Adam Smith acertou no essencial. A riqueza das nações, a riqueza dos povos, a riqueza das pessoas está ligada à cooperação voluntária. E a cooperação voluntária, a força motriz da cooperação voluntária, de um lado é o desejo de lucro, é o desejo de usufruto, é o desejo de obter algo, de usufruir de algo, ou de acumular dinheiro, enfim, seja o que for, a ganância, e do outro lado, a moeda de troca é a confiança. Sem a confiança, não há cooperação voluntária, a cooperação voluntária
fica extremamente limitada, que é o grande problema do Brasil, né? O Brasil, historicamente, o Brasil tem um problema, e tem um problema se tornou grave, de confiança, tá? Que afeta inclusive os cônjuges, né? As sociedades, pesquisas medem isso, em que os cônjuges confiam menos uns nos outros, e empresas e empregados, empregados em empresas, pessoas com pessoas, negociantes com negociantes. O problema da confiança é sério, até pelo nosso hábito, né? Deplorável, né? Dizer, conta comigo, pode contar comigo, eu vou fazer, até tal dia eu te ligo, até tal dia eu faço isso, e as pessoas reiteradamente não fazem, não cumprem o que prometeram. Isso é absolutamente corrosivo para o fator confiança, diminui a qualidade da cooperação voluntária e é uma quebra contratual. Então a gente vive de quebras contratuais. As quebras contratuais, elas são quase que inevitáveis, porque às vezes as circunstâncias pegam aquele contrato original e tornam aquele contrato anacrônico, não aplicável, ou difícil de aplicar, ou desequilibrado, ou desequilibram as cláusulas iniciais. As circunstâncias fazem isso, então há que se renegociar. Quando a gente discutir a relação, ou renegociar um contrato entre empresas, acontece muito isso. Não, nós temos que sentar para renegociar o contrato. Não está bom, não tá funcionando legal. Vamos sentar, vamos colocar as cartas na mesa, ver como é que a gente pode fazer daqui para frente. Então isso é uma solução, é a mesma coisa entre cônjuges, é conhecido como DR, como discutir a relação. Mas que é necessário, evidentemente, que faz parte da busca do equilíbrio no contrato, faz parte da reciprocidade, já que estamos falando aqui em reciprocidade, e reciprocidade eu já associo diretamente à questão do contrato escrito ou não escrito, relações de reciprocidade, que são todas as relações que nós temos com todo mundo. Inclusive, pai e filho é uma relação de reciprocidade. Todas as relações são de reciprocidade, subentendem reciprocidade. Não. Relações de pai para filho estão radicalmente assimétricas, principalmente quando é um bebê. O que um bebê vai me dar de volta? Nada, vai me dar cocô. Né? Então, ele te dá a sua continuidade genética. Claro que há a ideia de que eu me identifico com aquilo. Ou existe também uma inércia, também pode ser puramente costume. Olha, a gente cuida bem das crianças. Não são fofinhos? São. Então vamos cuidar deles. Né? Nós temos um instinto de cuidar deles, né, que não tem explicação, exceto, sei lá, as pessoas que não tinham esse instinto não passaram descendentes, então as pessoas que tinham uma outra visão não estão representados no pool genético atual. Ou estão pouco representadas e continuam tendendo a ser... São mutações que tendem a não se perpetuar. Então, a relação pode ser extremamente assimétrica, mas se ela se mantém é porque alguma troca está havendo. Então, o bebê, como tu chamou a atenção, olha, ele parece que não serve para nada, né? Mas ele serve para perpetuar a espécie. Ele serve para perpetuar a tua linhagem. Tu pode não estar interessado nisso, né? Sim, tu não sabe que está interessado, mas é uma coisa que move as pessoas normais, as pessoas saudáveis, né? E a grande questão que tu chamasse a atenção aqui, tu falou de muitas coisas de maneira problemática, né? Tu falou que o contratualismo não tem contrato. O contratualismo não tem contrato, ele tem... mas o contratualismo se caracteriza por falar que a organização social e política é artificial, não é uma coisa natural, essa é a grande questão. É nesse sentido, contrato aqui como uma metáfora de alguma coisa artificial, mas a grande questão que nos interessa, a questão que não quer calar, é homens e mulheres. Espero que o vídeo não seja cancelado por conta disso, né? Pode ser também homens e homens, mulheres e mulheres, homens e não binários, não binários e não binários, mulheres e não binários, enfim, pode fazer a combinação que quiser. Pode ser 3, não tem problema com isso também, tá? 4, 5, 25, sei lá. Mas o que um oferece, por que um se interessa pelo outro? Há uma questão de complementariedade, né? Então, de modo geral, as pessoas não querem mais do mesmo, né?
não sei se tu, Aurélio, acho que tu ia se amar, né? Tu ia gostar de ter um Aurélio desde que tivesse talvez a forma feminina de preferência, né? Eu não sei se eu ia me dar bem com outro Regis, mesmo que tivesse uma linda forma feminina. Talvez me desse, não sei. Existe aquela questão de que a gente busca no outro alguma coisa que nos falta, né? Daí a noção de complementariedade. Mas aí nós já tivemos historicamente momentos em que o homem era o máximo, né? E nessas sociedades as mulheres tinham uma função muito reduzida, inclusive no casamento. A função da mulher era gerar filhos, né? Não era assim nada muito... Você não está falando do mundo ocidental, você está falando dos gregos, não está falando do mundo ocidental moderno. Dos gregos, dos japoneses, várias culturas que deram tanto valor para o homem, tanto valor para o homem, tanto valor para o homem, tão pouco valor para a mulher, que o legal era amar outro homem, né? Bom, claro, a pessoa não quer dizer que ela fosse alheia, avessa à atração pelo sexo oposto, mas isso era uma coisa animal dela. O espiritual era amar outro homem, eventualmente com alguma coisa carnal ali também envolvida, mas o legal, então, se tu maximiza, tem a piada de gaúcho, né? Não, lá no Rio Grande do Sul, aqui, né? Somos todos machos, né? E o mineiro diz, aqui meio a meio a gente gosta assim. Então, uma cultura que valoriza excessivamente um sexo pode ter esse problema de desproporção, assim, de para que serve essa outra coisa? Serve só para isso, né? Hoje em dia nós estamos numa situação, como é que é, de preconceito positivo para compensar, para retribuir, né? Para reequilibrar. Só que nessa tentativa de reequilibrar se propõe um novo desequilíbrio. Então, masculinidade é tóxica, né? Ser homem é ser bruto, malvado, capitalista, sei lá, uma série de coisas. Tudo aquilo que uma pessoa acha ruim, ela vai dizer que os homens têm aquela característica. E as mulheres não, as mulheres são perfeitas, as mulheres não podem ser questionadas. Se diz que há uma crise no cinema, né? Porque se tenta refazer um filme colocando as mulheres numa posição perfeita, sem passar, às vezes, pelos perrengues que os personagens masculinos passam, para que o público veja a evolução, veja como é que ele chegou nesse ponto de excelência depois de ter errado bastante. O personagem feminino, politicamente correto, ele tem que ser perfeito desde o início, e isso estraga as histórias. Então, autores que tentam fazer essa compensação com as melhores ou piores, não me interessa, intenções, têm dificuldade de mostrar uma mulher cometendo erros, se dando mal por conta deles, porque se ela se der mal, a narrativa vai dizer que a razão disso é estrutural, é machismo, então fica meio complicado. E nos relacionamentos, nós temos uma situação muito paradoxal, que é, em primeiro lugar, as relações monogâmicas são um contrato bastante forçado, bastante artificial. Tu disse que o primeiro casal seria um casal, não seria monogâmico, né? Isso é muito etologicamente discutível na nossa espécie. Ela talvez é a forma mais eficiente de tu recolonizar um lugar que está vazio, que não tem gente, né? Mas se já tem gente lá, as técnicas de aumentar a população... Se ele é mais eficiente no meio natural, evidentemente que ele vai se estabelecer por... Tudo que for mais eficiente, por seleção natural, se estabelece. Enfim, há situações em que a monogamia é muito mais vantajosa. Uma delas é uma sociedade que está estável, né? Pode ser muito complicado ter um número muito grande de homens solteiros, porque mulher solteira é uma anomalia. Uma mulher que não engravida é uma anomalia biológica. Existe, sempre existe, não é puramente anômalo. Vai ter a função da irmã, da sogra, mas a sogra não conta muito porque ela já teve filhos, né? Um sistema de mútuo apoio. Qual é o papel, enfim, das pessoas nas diversas sociedades, na sociedade, no núcleo familiar, na família estendida? São funções diferentes, complementares.
e aí a gente já tratou disso, acredito eu, que foi a questão do paradoxo nórdico, né? O paradoxo dos países nórdicos que fizeram uma grande igualdade de profissões. Então, ser médico ou ser enfermeiro dá na mesma. Ser médico ou ser técnico de enfermagem dá na mesma. Tu ganha praticamente a mesma coisa. Resultado, as mulheres deixaram de querer ser médicas, elas preferem ser realmente enfermeiras, preferem ser professoras de criança, não professoras universitárias. É o paradoxo de, se o dinheiro não importa, as pessoas buscam as profissões que estão muito fortemente relacionadas com os estereótipos de gênero. O que leva um número grande de mulheres num determinado país, vamos dizer na Índia, né, quererem ser engenheiras, né? É porque os engenheiros são bem remunerados, são muito melhor remunerados do que a técnica de enfermagem, do que a professora de escola primária, né? Quando esse atrativo é diminuído, essa procura diminui também. Várias profissões hoje em dia têm essa característica, mas nos casamentos a coisa é mais catastrófica, a ponto de não haver mais casamentos. Casamento é uma anomalia. O casal que fica 20 anos juntos é outra anomalia, né? Por quê? Porque essa ideia de reciprocidade foi pervertida numa ideia de igualdade. Reciprocidade não é igualdade. Aí eu vou pegar a referência lá da famosa frase obscura de Lacan, não há relação sexual. O que ele queria dizer? Há várias teorias sobre o que ele queria dizer, mas a principal não existe proporcionalidade, não existe uma relação como uma relação matemática. O que eles trocam entre eles é desproporcional, são coisas diferentes que cada um passa para o outro, e as proporções não são exatas, são difíceis de mensurar. De modo geral, o homem busca na mulher, mesmo que ele não saiba, sinais de fertilidade. E a mulher busca no homem sinais de confiabilidade, que ele vai, enquanto eu estiver aqui na dura tarefa de cuidar das crianças e da casa e dele mesmo, ele vai conseguir dinheiro e boas relações, ele não vai trazer briga para dentro de casa. Coisas básicas, muito elementares, né? E, infelizmente, aí eu volto à minha carga contra a monogamia, embora eu seja bastante entusiasta dele, de maneira serial. Na monogamia, as mulheres precisam ficar com homens que elas sempre acharam, que estavam muito abaixo dela, e elas têm razão, né? Então, tu vai dizer que as mulheres são boazinhas ou são melhores que os homens? Não, as mulheres são mais medíocres, as mulheres são mais dentro do padrão. Isso quer dizer que elas não são nem muito ruins, nem muito boas em média, tá? O que se diz de qualquer curva normal, só que no caso dos homens, muitos homens são muito ruins e muitos homens, ou um número maior de homens do que de mulheres, tendem a ser excepcionais. E aí os problemas começam. Com quem as mulheres, em média, querem ficar? Com esses 5%, 10% dos melhores. Não querem os outros. Por que a gente quer? Esses caras vão nos atrapalhar. E, de fato, atrapalham às vezes. Então, a reciprocidade do casamento sempre foi complicada. Se pode dizer que a monogamia é um complô dos homens medíocres para conseguir ficar com as mulheres positivamente medíocres, né? Ou até dos homens ruins de ficarem com as mulheres medíocres, ou boas nesse sentido. E aí, com a ideia da separação entre casamento e relações afetivas, né? E a noção de casou, vai ter filhos, isso se perdeu, né? A noção do casamento perdeu a razão de ser, as mulheres também não precisam de homens para sustentar, porque elas não estão tendo filhos, estão tendo gatos, né? E aí nós temos uma solução que está se encaminhando. A minha teoria as futuras gerações terão de ser fabricadas, né? Terão de ser fabricadas e vai ter que baixar ali um conhecimento mínimo para elas, porque nós, no atual momento, não vemos uma maneira de convencer as pessoas de classe média,
podemos especificar, as pessoas de classe média não querem, não têm dinheiro suficiente para ter filhos, não têm recursos, inclusive jurídicos, de convencer os homens a se casar com as mulheres e de atrativo dos homens para convencer elas a se casarem com homens que são tão pobres ou tão ricos quanto elas. Nas classes pobres isso não vale, nas classes ricas isso não vale, mas nesse meio termo, que virou a norma ocidental, não temos uma solução para esta excessiva igualdade que acabou com a reciprocidade. Bem, essa questão da excessiva igualdade está tendo várias reações a isso, né? E a gente se baliza só pela nossa sociedade, que é marcadamente ocidental, mas fora da sociedade ocidental há várias reações preventivas até a isso. Sabe? Qual é o problema do Ocidente aí? Então vamos fazer diferente aqui. O que me preocupa é o seguinte. Vou entrar na questão do Mos, né? Peça ao presente que destrua quem o recebeu. Ou seja, aquelas relações que são em que aquele que está dando, aquele que que faz a oferta inicial, ele não quer ser retribuído. Que é uma forma de demonstrar poder. Isso está ligado ao exercício do poder, ao maná do chefe. Eu conheço situações pessoais relacionadas a isso. A pessoa lhe pede ajuda. Não está te oferecendo nada, está te oferecendo ajuda. Eu sei que isso não vai dar certo. Em teoria, eu sei. Você só dá ajuda. Então eu peço alguma coisa em volta. Eu preventivamente, não, olha, vou precisar de você sim. Eu vou te ajudar, mas você me ajuda aqui, ó. Faz isso, faz aquilo, aquilo. Mas daqui a pouco não funciona também, porque a pessoa fica de má vontade. Não, isso aí eu não posso fazer. Não, isso aí não, pede outra coisa. Não dá. E aí ela simplesmente se recusa a fazer todas as coisas que eu peço. Eu acho difícil, eu ponho dificuldade. Aí quando eu peço, não. Mas eu tenho obrigação, eu passo a ter obrigação. Por exemplo, que eu iniciei a relação oferecendo algo, aquilo passa a ser dado como uma obrigação. Funciona muito no social, né? No social, político, olha, eu sou político, sou presidente, vou estabelecer essa ajuda aqui, esse apoio. Passou 2, 3 anos, aquilo naturaliza e aquilo passa a constar como um direito. Isso acontece nas relações pessoais. Né? A naturalização daquilo, aquilo não é mais considerado um benefício. Não é considerado algo que se dê. Não há mais a necessidade de reciprocidade. E aí a pessoa começa a xingar quem deu, porque tem a questão da dicotomia credor-devedor. O devedor tende a odiar o credor. Porque é uma subordinação subentendida. Por que o cara é credor? Por que ajuda? Porque ele trabalha. No meu caso, eu trabalho. Trabalha, tem uma renda boa porque ele trabalha, porque ele produz, porque ele fica o tempo todo, ele trabalha 12, 15, 16 horas por dia. Para dar aquilo, segunda a domingo. E aí ele vai lá, oferece o que ele tem para dar, né? Nem tempo e atenção, não tem muito para dar também. Então aquilo oprime. A gente já discutiu aqui o que é opressão, mas a pessoa se sente, é um sentimento, né? Não existe opressão, raramente existe opressão verdadeira, real, efetiva. Mas aquilo é percebido assim. E aí você tende a pessoa que recebeu aquela ajuda, ela se tornar uma pessoa que tem a raiva de quem ajudou. Né? E agir conforme. E o que desequilibra completamente a relação, torna desgastante. E aí a coisa tende a ir para o brejo. Né? A mesma coisa quem pede demais, quem se queixa demais também é complicado. E aí você não consegue atender, e aí a pessoa já... Enfim, tem todas essas questões de relações reciprocidades vão ser sempre complicadas. Mas ter clareza sobre a natureza contratual, ainda que não escrito, a natureza de ser uma reciprocidade, uma relação de reciprocidade, que deve buscar o equilíbrio, para que ela permaneça, para que ela seja perene no tempo, para que ela dê os melhores resultados para as duas partes. E isso a pessoa deve ter clareza com relação a isso. Só isso. É difícil, Tem que ter mediado pela confiança, a confiança está em baixa.
tem que ser mediado por uma série de fatores, os fatores ideológicos, o feminismo, por exemplo, é altamente contra que você diz que a gente não pode dizer o que é a mulher ideal para casar. A mulher ideal para casar, eu digo com todas as letras. É aquela que pensa exatamente o contrário do que pensam as feministas sobre o que é o casamento. Essa é a mulher ideal para casar. Ou seja, que tem uma visão conservadora, cristã, ocidental, antiga. Agora ela passa a ser antiga, embora no meio cristão ela esteja bastante presente ainda, no meio do homem comum ela esteja bastante presente ainda. Do que seja o casamento. É compreender que existem as assimetrias e que essas assimetrias são naturais e que o homem sabe lidar muito bem com elas. Chamar isso de tóxico é desequilibrar tudo. O sinalagma contratual, ele não diz que tem que ser igual, até porque num contrato tu oferece alguma coisa que tu tem sobrando em troca de alguma coisa que te tem faltando. O quanto tu gosta daquilo que está te faltando pode ser desproporcional ao quanto a outra pessoa gosta daquilo. Então, vamos pegar o exemplo bem tosco, né, de homens na faixa dos 50 anos, o que eles querem num casamento, né? Então, geralmente, eles querem beleza, juventude, eles não sabem mais subconscientemente ou instintualmente, eles querem fertilidade, isso aí, né? Essa questão é central. Então, ela é muito inteligente e tal, sim, mas eu não quero um contador, eu não quero alguém que vai fazer investimento. Mas isso é importante, a inteligência é importante. Eu não quero... Aqui, quando se fala em inteligência, na verdade, se está falando de habilidade, não da capacidade genérica, né? A capacidade genérica é importante porque eu estou pensando, ainda que eu queira evitar, né? Estou pensando talvez em ter filhos, então tu vai buscar uma mulher que tenha características relacionadas à fertilidade, uma boa mãe dos meus filhos. Eu não estou preocupado, aos 50 e poucos anos, que ela seja muito boa em matemática, que ela saiba aplicar o meu dinheiro, alguma coisa assim. Para isso eu contrato um consultor financeiro, vamos dizer assim. O homem está procurando uma mulher bonita e jovem. Basicamente é isso. Não tem muito mistério. Claro, é importante que ela não me mate durante a noite. É importante que ela não ponha fogo na casa. É importante... Bom, enfim, mas são coisas muito elementares, né, que a gente espera de qualquer um a princípio. Mas tirando esse genérico que eu quero de uma pessoa, que qualquer pessoa que entra na minha casa, eu espero que essa pessoa seja do sexo feminino, seja bonita, seja jovem. O que quer dizer jovem aqui? Entre ali na faixa dos 20 a 30 anos já começa a complicar, né? Basicamente é isso. É terrível isso que eu acabei de dizer, né? Mas é terrivelmente verdadeiro também. E a desigualdade, aí só fazendo um parênteses, aí as pessoas, mas estética. Não. Na verdade, a maior diferença entre uma mulher de 25, vamos supor, e uma de 50, com o dobro da idade, não é a estética. A estética pode até, elas conseguem hoje preservar por mais tempo. É o cheiro. E o cheiro, o feromônio, para o homem é uma coisa assim, é impressionante o quanto é importante, o quanto é relevante o cheiro da parceira para o homem. Tem uma modelo lindíssima, um desses países estranhos, né? Pauline Poriskova, eu acho. E ela contando, ela é lindíssima até hoje, ela está lá com seus 55, sei lá. Ela é lindíssima. Eu olho para ela e tenho ideias erradas, né? Mas ela comentou que ela se casou muito jovem, o marido acho que era mais velho, e chegou um momento ali, perto dos seus 50 anos, em que ele basicamente perdeu todo o interesse nela, né? E ela ficou muito triste, porque ela continuou apaixonada por ele talvez até amasse ela, não se separaram, mas essa parte acabou, né? É chocante esse problema e cria uma assimetria insolúvel. Na verdade, os casamentos, nesse ponto, eles evoluem, então, para uma outra coisa, que não é mais paixão, né? Pode evoluir para um companheirismo, para uma cumplicidade, ou por uma generosidade em relação ao que houve no passado,
várias coisas acontecem aí, mas ela não se calca, às vezes não tem preservado uma coisa que, olhando de fora, eu vejo a Pauline Poliscovo, acho que esse é o nome, não tenho certeza, depois vou colocar um link dos vídeos dela, e ela me parece belíssima, né? Aí eu vou dizer, então quer dizer que eu me casaria com ela? Não sei. Eu acho que ela não me daria bola, né? Mas se me desse bola, eu, por incrível que pareça, só pela imagem dela, eu não sei. Claro que somos muito visuais, isso poderia ter um efeito importante, mas há esse problema que vai para além daquilo que a pessoa conscientemente sabe que ela quer. O homem diz, não, eu quero uma mulher jovem. Não, não quero uma mulher jovem, eu quero uma mulher bonita, confiável, com uma boa moral, uma carreira. Não é verdade. Tá? De modo geral, pode haver, a gente pode valorizar isso, mas não é isso que nos move como bichos, né? E em relação às mulheres, também existe esse lado bicho, e aí eu vou concluir com aquele exemplo científico, né? Eu sempre digo, olha, é científico, mas se tu for olhar os 70, 80 trabalhos que tem publicados, vai ver que tem 4 professores que fazem trabalhos uns com os outros ou com vários alunos, né? Então, por isso tem um monte de trabalho a respeito. Mas esses trabalhos todos, eles brincam com a duplicidade de padrão do que atrai as mulheres ao longo do ciclo menstrual, quando elas têm ciclo menstrual. Então, basicamente, durante o período fértil, elas buscam o cara com aquela cara de cavalo, tipo o Javier Bardem, é o exemplo do ator que todo mundo conhece, aquele que fez Onde os Fracos Não Têm Vez, o bandidão aquele. Tem outros papéis mais queridos, mas ele tem uma cara de cavalo, tá? É aquela característica, essa parte aqui um pouquinho maior. Em mulheres a gente diz, aquela mulher tem cara de cavalo, ela é muito feia, porque é uma característica muito masculina, tá? De masculino com muita testosterona. Vamos simplificar assim. Esse tipo de homem tem cheiro que elas acham nojento, inclusive durante o período fértil elas acham ruim, só que elas acham mais importante chegar perto que se afastar. No resto do período menstrual ela vai fugir desses caras e ela vai inclusive sinceramente dizer, não sei o que me deu, porque o cara é horrível, é nojento, tem mau caráter, tarará. Ela não está pensando mais com os mesmos critérios, porque mudou o critério. No resto do período do ciclo menstrual, ela gosta de homens mais certinhos, limpinhos, confiáveis, que trabalham, que vão voltar para casa, que vão pagar as contas. Mais ou menos esse é o padrão. Tá? Qual a explicação evolutiva disso? Né? Olha, é um bom investimento para a prole, que a mulher não está fazendo esse cálculo, ter filhos com alguém que seja confiável, porque ele vai garantir meu sustento. Mas, ao mesmo tempo, se eu conseguir ter alguns filhos com o outro tipo de homem, esses caras, eles vão possivelmente ter muitos filhos com muitas mulheres cuidadas ou sustentadas por outros homens. Então, as mulheres que tinham essa duplicidade de critérios, talvez tenham tido mais filhos que tiveram eles próprios sucesso reprodutivo, no caso dos filhos homens. Né? Então, é cruel, é desumano caracterizar o ser humano dessa maneira, mas, ao mesmo tempo, dá problema fingir que não é assim. Então, não estou justificando absolutamente nada. Estou dizendo, olha, levemos em consideração essas assimetrias, inclusive em relação ao ideal que cada um tem de o que me motiva. É a beleza, é moral, é isso e aquilo. Tá, tudo isso tem um certo ponto, um certo peso, mas não acredita excessivamente que é só isso e que tu vai poder contornar isso. É a mesma coisa que dizer, eu posso emagrecer, eu posso parar de fumar, eu posso parar de beber a hora que eu quiser. Não, simplesmente não é verdade na maioria, 90% das vezes, né? Porque tu tem acesso à geladeira, tu tem acesso ao teu dinheiro, tu pode comprar o cigarro, até outras coisas, né? Então, não é a hora que tu quer. Tu vai ter que, provavelmente, elaborar estratégias, se tu quiser muito contrariar essas inclinações, tu vai ter que elaborar estratégias. E aí, finalizando a questão do sina-lágrima contratual, não são contratos, porque não são expressos, como tu chamou a atenção em relação ao contratualismo, o importante é entender que são arranjos artificiais, no qual a natureza tem um peso muito forte, mas a gente pensa,
até que a morte nos separe. Essa é uma frase que a gente vai ter que repensar, porque a morte demora muito tempo, ultimamente, para acontecer, e então, num contexto em que se morria de parto com grande frequência, se morria de violência com grande frequência... Eu ainda sou muito a favor dessa ideia. Sou muito a favor e busco isso. Tu busca, mas com dificuldade, né? Então, a questão aqui, eu também vou dizer, eu sou monogâmico, né? Tá, mas tu é monogâmico serial. É o ideal, né? Na verdade, monogamia serial. Não é ideal, mas assim, vou mudar de assunto. Vou entrar na questão da discussão da relação. A discussão da relação é a maneira mais rápida de acabar um relacionamento comigo, porque geralmente é apresentado na discussão da relação coisas absurdamente injustas. E aí eu pego um nojo da pessoa. Enfim, ainda que eu esteja motivado pela beleza e juventude, né, quando esta beleza e juventude me diz uma coisa absurda, eu começo a pegar nojo. Não é o cheiro nem nada, é o absurdo apresentar. Ah, porque tu não isso. Não, isso. Ah, porque tu não me ama mais. Eu acho que tu acertou, porque agora eu não te amo mais. Né? Isso me leva à monogamia serial. Né? Isso é uma catástrofe? Para mim, não. Mas não pode ser um modelo de uma sociedade as pessoas terem esse tipo de relação. Então, aqui eu estou dando uma dica. Né? Todos devem se casar e ter filhos. Eu não me casei e não tive filhos, mas eu tentei, né? Não consegui. Né? Talvez eu não tenha me esforçado muito. Por quê? Porque não precisa. Basicamente, os indivíduos da minha geração, da tua também, viveram aquele momento. Todo mundo, o que tu quer ser quando crescer? Quero ser médico, motorista de caminhão, e quero estar casado e ter filhos. Né? As gerações atuais não pensam assim, pelo menos não na classe média. A ideia básica aqui é de reciprocidade, ela precisa de que as pessoas tenham coisas diferentes para trocar. Se elas não têm, se essa ideia básica não está infundida na sociedade, as pessoas não têm mais razão para... É a mesma coisa de vizinho. Hoje em dia, a gente não quer conhecer os vizinhos. Por quê? Porque não precisa, porque dá problema, porque eu vou ter que ajudar alguém que eu não preciso ajuda dela. Né? Então, esse tipo de relação tende a desaparecer. A ideia fundamental da reciprocidade, ela pode ser muito cruel, que é a versão penal da reciprocidade, que é a noção da pena retributiva, ou seja, se alguém me fez um mal, ele deve ser punido de maneira proporcional a esse mal. Essa noção no direito tem sido combatida com problemas, porque essa ideia tosca, violenta, ela tem uma certa razão visceral de ser, que tem uma importância social, mas a ideia atual não, a função da pena é educativa, a função da pena é ressocializar, né? E aí as penas ficam, às vezes, muito boazinhas e ineficazes, elas nem segregam e nem reeducam, no fim elas geram a sensação de impunidade que acaba levando à solução tosca da sociedade, toma os seus próprios meios, muitas vezes à margem do direito constituído.